começar com a palavra do Evangelho de Lucas. Lucas 12, no versículo 49. Então, irmãos, no coração desse Evangelho de São Lucas, Jesus manifesta um desejo que vem do profundo da sua alma, com toda certeza. Fogo eu vim lançar sobre a terra, e como gostaria que ele já estivesse aceso. Outras traduções: eu vim lançar fogo sobre a terra, eu vim colocar fogo sobre a terra, trazer fogo sobre a terra. E o meu desejo é que ele já estivesse aceso. Todos nós sabemos o que significa ter desejo de alguma coisa. Eu acho que a gente pode começar a pensar humanamente, para depois tentar entender o desejo do coração divino e humano de Jesus, que nós tocamos estes dias nesse caminho que fizemos de Jerusalém até aqui, o berço da igreja, até essa terra de Luca, de Pecha, onde viveu a beata Helena Guerra. Quantos desejaram estar aqui? E foi um desejo realizado. Diante do desejo, é preciso que aconteça uma busca. E o desejo, ele só vem realizado se houver um esforço, se houver um trabalho, se de fato eu não permanecer apenas no meu desejo. E eu tenho certeza, sobretudo para quem é casado, e as mulheres que viveram a gravidez, que quando a mulher disse: eu estou com desejo de comer isso, o marido se virou, como a gente diz, para encontrar aquilo para dar à esposa comer. Não foi assim? Então nós precisamos saciar o desejo de Jesus. É o entendimento que eu tenho nessa manhã. E eu acredito, assim como eu acredito que eu estou vivo agora, que é para isso que nós estamos aqui. Deus nos criou, nem todos sabem disso, para saciar esse desejo de levar o fogo que Ele trouxe para ser espalhado pela terra. É como se Jesus hoje estivesse confiando a cada um de nós esse fogo. A cada um de nós. A nós, claro. E não a outros. Porque primeiro é necessário que aconteça em alguns, para que aconteça em todos os outros. Foi necessário que na história, depois do nascimento de Jesus, esse fogo que estava dentro do coração dele, aceso, e que ele queria espalhar sobre toda a terra, chegasse ao coração de todos. Quem foram os primeiros a serem incendiados com esse fogo? Os apóstolos e Maria. Línguas de fogo desceram sobre ele. Depois, muitos outros que nós sabemos e que nós não sabemos. Mas uma pessoa foi criada de modo especial nessa terra em 1835. Sem saber que essa era a sua missão. Foi criada para apontar aquele que espalha o fogo, o Deus que é fogo.
e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado por esse fogo. Esse é um fogo que não destrói. Esse é um fogo que purifica. Esse é um fogo que restaura. É um fogo que aquece, que renova. É um fogo que aviva, que traz a vida. E Deus nos permitiu, Deus está nos permitindo se encontrar com essa mulher de fogo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Que nos aponta, que apontou para a igreja, que na sua reflexão havia esquecido o Espírito Santo. Eu sempre digo o seguinte, vocês já ouviram isso muitas vezes, que o Espírito Santo, que foi o último a ser revelado, imaginem, o primeiro a ser revelado foi o Pai. O Pai, a gente sempre vê a mão do Pai, né? A mão do Pai. O Pai que cria, Ele cria com a mão, né? Ele trabalha com a mão de Deus sobre o mundo. Alguns pintam o Pai como aquele Senhor sentado no trono, independente de como nós vemos o Pai. O Pai é o princípio de tudo. O Filho foi a solução. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu próprio Filho, o seu unigênito, na plenitude da lei, Gálatas 4:4, nascido de uma mulher para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei, que não tinham como se salvar. E Jesus, terminada a sua missão, diz: é necessário que eu vá, ascensão, para que Ele venha. Pentecostes, derramamento do Espírito. Então nós conhecemos o Espírito Santo que já tinha aparecido sobre a criação. Aonde? No início do mundo. O Espírito Santo que já havia aparecido no Jordão, no batismo de Jesus, sobre ele. O Espírito Santo que agora apareceria sobre a igreja no cenáculo. Mas ele, que foi o último a aparecer para os homens, foi o primeiro a ser esquecido. É um mistério esse esquecimento do Espírito Santo. Por que o Espírito Santo foi esquecido? Justamente ele que renova. Justamente ele que convence o mundo sobre o pecado. Então Deus cria essa mulher. Nós estamos na Itália, 1835. De uma família rica, teve a oportunidade de ter uma mãe severa, muito severa. Ela não entende a educação que recebeu da mãe, mas agradece. Depois, graças ao seu irmão que deveria se tornar sacerdote, Helena aprendeu latim, porque naquele tempo dela aqui não tinha um seminário. O professor de latim do irmão ia em casa e ela ficava com um pedacinho de uma amêndoa com óleo e com uma lamparina dessa atrás da porta, escutando a aula que o professor dava para o irmão, porque as mulheres não podiam estudar. E ela aprende o latim, aprende a ler a Bíblia, aprende o latim, aprende os padres da igreja, e ela se torna uma mulher autodidata. E ela começa então a escrever para os jornais dessa região que chama-se Toscana. E Helena começa essa grande busca, porque desde pequena, apesar de toda a vida cristã dela, vivida com os pobres, vivida nas filhas de Maria, vivida com a associação parecida com a dos vicentinos que nós temos, ela vai sentindo que Deus me pede algo mais. Essas são palavras que caíram no coração dela. Era esse chamado profético dela que ela não sabia.
Parece-me, dizia Helena, que Deus me pede algo mais. Apesar de tudo aquilo que ela fazia para Deus e para os outros, existia um vazio no coração que não era completado. Ela foi acometida de uma doença que durou quase 10 anos e ela ficou em casa sem saber o que era aquilo e ninguém descobria. Imaginem, 10 anos na cama, sem sair de casa. Depois, quando ela saiu, a primeira coisa que ela fez foi passear com o pai, e era um dia de carnaval. Claro que não era o carnaval como a gente conhece, mas ela viu um sacerdote que levava a Eucaristia para um doente. E aquela foi a festa de carnaval dela. Ela foi atrás daquele sacerdote que levava a Eucaristia. Já era o seu amor por Jesus eucarístico. E pensem, se ela ficou, depois de jovem, 10 anos na cama, quando ela começou a descobrir aquilo que seria a vocação religiosa dela, ela já não era mais nova. Ela já tinha praticamente uns 40 anos, aproximadamente. E aí ela pensa que Nosso Senhor está chamando ela para uma vida contemplativa, com algumas meninas com as quais ela brincava e chamava as amigas espirituais. Elas se encontravam para rezar, se encontravam para ir à missa. Ela faz a proposta de viverem o início de uma vida religiosa. Só que elas querem ser adoradoras perpétuas, ou seja, viverem dia e noite diante do Santíssimo Sacramento. Elas começam a ter muitas dificuldades com os sacerdotes e também com o irmão dela, que era padre, Alberico. Com o tempo, Helena vê que aquele não é o caminho do Senhor. Com muita dificuldade ela tem que entender isso. Depois ela começa uma correspondência com outras congregações religiosas, pensando, então Deus me chama a ser freira em outro lugar, com outras irmãs, mas aquilo também não era verdade, porque todas as pessoas que tinham contato com ela entendiam que o que Deus pedia a ela era algo novo. Até o momento do encontro dela com o Dom Bosco, que aconteceu lá em Lucca, aqui pertinho. E ele disse para ela, não, permaneça, a senhora tem uma caneta de ouro, pelos escritos, pela sabedoria e por aquilo que já estava dentro do seu coração. Helena, então, depois da morte do pai, da mãe, começa, junto com aquelas mesmas meninas, a vida religiosa. E herdando o palácio da família, a casa da família, começa a dar aula para as crianças. Dentre elas, nós vamos encontrar a famosa, mas a tão rejeitada Gemma Galgani, né? Que já naquele tempo possuía fenômenos místicos e por isso também sempre muito incompreendida. Ali em Lucca, onde nós iremos, no refeitório das irmãs, a antiga capela no Templo da Beata, está o lugar onde estava Santa Gemma Galgani no momento da primeira comunhão. Helena Guerra foi a primeira a falar da paixão de Jesus, da cruz para Gemma Galgani. O grande amor da vida de Gemma, o crucificado, o grande amor da vida de Helena, o Espírito. Mas estavam unidas, sempre, porque o Espírito Santo é o Espírito do Senhor. E Helena Guerra, pelo seu sofrimento, tinha um nome secreto, que ela dizia, crucificada, era o seu nome secreto. Ela sofreu muito, porque ela combateu com esse carisma de renovação muitas coisas que não estavam certas. Deus falou muito com Helena,
E havia também o respeito humano, que não deixava Helena, talvez, mergulhar em águas profundas. O que foi terminado com o encontro com a pessoa mais simples da casa, chamada Hermínia, que era a cozinheira. Foi ela que, depois da comunhão, um dia pela manhã, foi até Helena e disse: Deus deseja que a senhora escreva ao Santo Padre. Helena guardava há quase 10 anos esse apelo interior, mas pensava: quem sou eu, uma freira do interior da Itália, escrever ao Santo Padre? E de fato é isso que acontece. Helena começa a escrever ao Santo Padre. Nós estamos em 1895. Helena tem 60 anos praticamente. É a primeira carta, do dia 17 de abril, Helena Guerra escreve: Santo Padre, o mundo é mau. Nessa sociedade pervertida, Satanás triunfa sobre as almas redimidas pelo preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E quem poderá reverter a situação do mundo, senão o Espírito Santo? Fazem tantas novenas, e isso é bom. Invocam tantos santos, e isso é bom. Mas e aquela novena pedida pelo Salvador e feita por Maria Santíssima e os apóstolos no cenáculo? Santo Padre, chame de novo a igreja ao cenáculo. Retornemos ao Espírito Santo para que ele retorne a nós. Abata o império de Satanás e nos conceda a tão suspirada renovação dos homens e da face da terra. Praticamente foi esse o pedido de Helena ao Santo Padre. E foi impressionante. Depois Helena compõe em 1890 a novena ao Espírito Santo, que ela chama o Novo Cenáculo. E o diretor espiritual de Helena Guerra, chamado Elia Volpe, nós vamos ter a graça de encontrar também algumas coisas dele. Ele foi nomeado bispo auxiliar da Diocese de Lucca. E foi ele que entregou a novena daquela que era sua penitente, sua amiga, ao Santo Padre Leão XIII. Vejam como são as coisas. Né? E nessa graça também, o que acontece? O Santo Padre responde com o primeiro documento, o breve Provida Matris, que é de 1895. Nós traduzimos em português todos esses documentos naquele nosso livro chamado Escritos de Fogo. Em 1895, no mesmo ano, o Santo Padre faz esse documento pedindo que em todas as paróquias do mundo volte a celebrar a novena do Espírito Santo. Helena continua a escrever para o Papa muitas coisas. Esses são os seus escritos, suas obras completas. Aproximadamente 72 obras, 72 livros. Como ela foi professora, 10 aproximadamente são de caráter didático e 62 de caráter religioso. Orações, meditação, conselhos e ensinamentos. Helena escreveu aos camponeses sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo para os camponeses, o Espírito Santo para os noivos, o Espírito Santo para os seminaristas, o Espírito Santo para os esposos. Como preparar-se bem para a Santa Missa com o Espírito Santo. Orações e obséquios ao Espírito Santo. O fogo que Jesus trouxe sobre a terra. Enfim, são tantas e tantas obras, e nós tivemos há uns 7 ou 8 anos aproximadamente atrás a graça de poder lançar as obras completas da Beata Helena Guerra.
por um médico que estava aposentado, chamado André. Ele dedicou os últimos anos da sua vida para digitar tudo aquilo que Helena tinha escrito. Está aqui. Vejam como é importante a missão. Cada um faz um pouco na história da salvação para o triunfo do Espírito Santo. Sonho de Jesus em Lucas, o sonho dessa mulher repartido para mim e para vocês. Eu já tomei posse. Ele morreu 2 dias depois de que tudo isso foi feito. Estava bem. O médico que fez tudo isso. Foi apenas fazer isso aqui. E Deus chamou. Missão. Caminhos que nós não entendemos. Nem viu praticamente o fruto daquilo que nosso Senhor permitiu a Ele fazer. Depois nós temos uma enorme graça. A Beata continua escrevendo. Ela, nessa região que nós estamos, ela começou a fazer cenáculos de oração. Como se fossem nossos grupos de oração hoje. E ela andou toda essa região aqui. Formando grupos de 7 pessoas, divulgando esse rosário do Espírito Santo, propondo o que ela chamou de cenáculo permanente, que eram 7 pessoas que se reuniam, iam à missa uma vez na semana, rezavam pedindo um dom do Espírito Santo para cada um. Eram grupos de orações que foram espalhados. A Beata mandou a novena, os livros eram confeccionados aqui em Pecha, e mandou para tantos lugares. Chegou na Argentina, chegou na Rússia. Essa foi um dos sofrimentos também dela. No final da sua vida, ela foi acusada de desviar dinheiro por ter feito isso aqui. E ela mandava sobretudo aos sacerdotes. Essa foi uma das acusações. A segunda acusação foi que sempre quando ela partia em missão, uma irmã adoecia e morria. Era uma batalha espiritual. E eram todas jovens. Então se acusava ela também de negligência. Era uma segunda dor também. E tudo elas ofereciam pelo dia 20 de setembro. Dia 20 de setembro era o dia em que, na Itália, a maçonaria se reunia para fazer atos contra Jesus e contra o Santo Padre. É o dia do Rio Grande do Sul, também, da independência, quando se comemora no Sul, porque tem influência também maçônica. Né? Foi nesse dia 20 de setembro que ela recebeu uma visita inesperada, poucos anos antes da morte, do Monsenhor, o vigário-geral da Arquidiocese de Lucca, que chegou pela manhã e disse: hoje eu vou celebrar a missa. Dispensou o capelão e no final da missa disse para ela: venha cá, leia esse documento. E no documento dizia que ela renunciava o posto de ser madre, de ser superiora, que seria como uma outra irmã, que não poderia mais falar nada, falar, e nem escrever nada, e viver reclusa até o último instante da sua vida. Nós vamos visitar esse lugar onde ela morreu, no 2º andar, onde ficou sendo seu quarto. E ali do lado da sua cama colocaram uma espécie de cano para que ela se comunicasse apenas para pedir comida e água. E foram os 7 anos últimos da sua vida. Imagina se ela tivesse escrito esses 7 últimos anos da vida. O Papa
da época, escreve a primeira encíclica ao Espírito Santo, 1897. Em 1902, o Papa faz um último documento, porque o pessoal tinha entendido que aquele primeiro documento de 1895 era só para aquele ano, que a novena do Espírito Santo para ser nas paróquias era só para aquele ano. O Papa, não. Ela tem um valor perpétuo. É o que nós estamos fazendo, rezando sempre a novena. Por isso que nós estamos fazendo e por isso que nós traduzimos imediatamente a novena. E dia 11 de abril de 1914, há 100 anos atrás, num sábado santo, os italianos tinham o costume, no sábado santo, de beijar o chão, porque era o dia em que Jesus desce. Não é isso? Sábado santo, ele vai até a mansão dos mortos, salvar aqueles que estão perdidos e ressuscitar. Então os italianos naquele tempo beijavam 3 vezes a terra, os 3 dias que Jesus tinha ficado debaixo da terra. Ela já não tinha força, mas naquele dia alguém pegou ela na hora da morte, colocou no chão, ela beijou 3 vezes o chão e disse: creio, 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 direi até o fim, creio. Isso foi um propósito que Deus já havia colocado no coração. Ela fez essa oração muitas vezes durante a vida, no momento de sofrimento. Creio, 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 direi até o fim, creio. Então, de fato, no momento da morte, quando os sinos tocavam, anunciando a Páscoa, ela beijou o chão e disse: creio, creio, creio. E no mesmo dia, anos precedentes, havia falecido a sua aluna, Gemma Galgani. Morreram no mesmo dia, 11 de abril. Hoje, então, também é aniversário de morte de Gemma Galgani. Essa é a história da redescoberta do Espírito Santo nos tempos modernos. Helena pede a Leão XIII que o século XX seja consagrado ao Espírito Santo. No dia 1º de janeiro de 1901, na Basílica de São Pedro, onde nós entramos, Leão XIII canta o Veni Creator e consagra o século XX ao Espírito Santo. Hoje, os historiadores dizem que não houve na história da Igreja um século. O Sr. Jonas já falou isso também no Brasil, a gente sabe disso. Um século onde a presença do Espírito Santo tenha sido sentida como foi no século XX. Depois, João XXIII, às portas da canonização, teve contato com essa realidade carismática e também com os escritos da Beata e escolhe, isso foi uma escolha do Papa, gente, porque quem vai ser canonizado, beatificado ou não, quem escolhe isso de alguma maneira é o Papa. A primeira pessoa do pontificado a ser elevada à honra dos altares, a se tornar beata, foi ela. E o que o Papa diz em 59, no ano que beatifica ela? Quando convoca o Concílio Vaticano II e causa uma bagunça na igreja, porque os cardeais não queriam. Quando ele abre a janela da igreja, é preciso que entre um ar no Vaticano, entre o ar na igreja, é preciso que a gente vá de novo até os homens. Nós esperamos o novo Pentecostes, que se renove na igreja os prodígios como de um novo Pentecostes. E da onde que João XXIII tirou isso? Quem é que falou? Quem é que advertiu a igreja de que era necessário o retorno ao Espírito Santo e de um novo Pentecostes? E de um reavivamento, como ela fala. Foi aqui, né? Foi com ela que praticamente, eu tenho a certeza, a renovação da igreja aconteceu. Naquele mesmo dia, no dia 1º de janeiro de 1901, quando se consagrou o século ao Espírito Santo, irmãos protestantes nos Estados Unidos fizeram também uma experiência. Em Kansas, Topeka, não sei se você diz isso. Não é Pensilvânia, não? Não. Primeiro foi em Kansas, Topeka. Escreve assim, Topeka. Topeka.
E um pastor orou por uma menina chamada Agnes, e eles tiveram uma manifestação carismática, falar em línguas. E aquele dia, para o protestantismo, é reconhecido como o nascimento do movimento pentecostal, que virou no Brasil essa bagunça de um monte de igreja. Mas começou com uma manifestação também do Espírito Santo naquele dia. E 100 anos depois, em 2006 agora, os protestantes reconhecem que foi a partir desse pedido de Helena Guerra e os escritos do Papa Leão XIII que nós tivemos essa redescoberta do Espírito Santo. Isso está documentado. Os protestantes americanos escrevem isso. Uma freira italiana, né? Eles dizem que o século XX foi como uma grande novena ao Espírito Santo. E os protestantes nem sabem o que é novena. Eles têm que explicar ali o que é uma novena. Vejam que nós não combinamos nada, né? No, questo l'ho capito. È Lo spirito, è lo spirito. Então, o que aconteceu? Quando eu era seminarista no Brasil, eu li aquele livro da Pet, Como Novo Pentecostes, e ali estava a história do movimento carismático, e falava uma freira italiana chamada Helena Guerra, que escreveu ao Papa Leão XIII 13 cartas ao Espírito Santo, enfim. E eu fiquei com aquele nome na cabeça. E quando eu estava em Roma estudando, já havia feito a teologia, estava começando o mestrado, me veio novamente aquele nome na cabeça, Helena Guerra. Meu Deus, Itália, é aqui que eu estou fazendo a tese sobre o Espírito Santo, eu preciso, se ela foi apóstola do Espírito Santo, eu preciso conhecer alguma coisa dessa mulher. Então, eu fui na livraria e baixou lá no computador esse livrinho aqui. E atrás do livrinho tinha um telefone. Olha, esse aqui não tem mais. Aqui atrás tem um telefone. Eu liguei para esse telefone e falei, eu sou um padre brasileiro. Tinha só 3 meses de padre. Como era a minha cara, meu rosto. Um menino. Menino, un pochino magrino perché studiava, forse mangiava poco, non so. Comia pouco, estudava muito. Olha que coisa. Ora l'ho trovato un po' ingrassato. Estudava muito, comia pouco. Agora é o contrário. E então, mas elas tinham muita desconfiança, porque o convento já tinha sido assaltado. Enfim, quando eu cheguei, elas não acreditaram que eu era padre. Sim, all'inizio non credevano che io fossi un sacerdote. Sì, è così. Sì, infatti, ecco. Só depois da minha primeira missa celebrada que eles acreditaram. Quella della cucina, sì, che è morta, no? Purtroppo. Allora lei disse, ma sarà un padre, sarà un padre. A irmã cozinheira falou, não pode ser um padre. Allora, però io ho risposto, sarà un padre. ecco, ho detto sì, è un padre, è un sacerdote. Ecco. E foi a irmã Marina que foi me pegar na estação, foi ela que me acolheu, ela foi uma espécie de mãe. E poi la prima sera, o al mattino, no, al mattino riportai un po' di caffè. Sim, aqui a história começou toda, porque eu vim para estudar, para mim eu era mais um estudante, né? Ecco. E aí no outro dia de manhã, ela me levou um cafezinho, na hora de acordar, me levou um cafezinho. Sì, e poi dissi, quando ritornerai via a Roma, ti darò la reliquia della Beata Elena. Io ancora mi riguardo quella stanza dove ti ho detto questo. E ela falou, quando você for embora, eu vou te dar uma relíquia da Beata. Isso não é comum, né? Ninguém tem esse negócio de relíquia igual a gente tem. E era o sinal que eu tinha pedido a Deus. Eu não dormi direito naquela noite, né? Eu tive a impressão de que eu estava sendo vigiado. Né? Sabe quando você está sendo vigiado por alguém? Eu senti que era uma presença, mas eu não sabia o que era.
Depois eu entendi que era a Beata que estava viva, que tudo ali do lado tinha sido dela, que eu estava do lado da cama dela, do lado da biblioteca. E eu acordei de noite e comecei a ver aquilo tudo, fiquei louco, né? Surtei. Fiquei traduzindo as orações e esqueci que eu tinha que fazer tese. E acabou esse negócio. Ecco, quello che noi abbiamo notato, che lui pregava molto nella cameretta della madre. Quando io vado lì, ti rivedo lì, proprio in preghiera, accanto, vicino al letto della Beata Elena. Elas perceberam que eu rezava muito, que também aquilo não era normal e eu estava sempre na cama lá da Beata. E toda vez que ela vai lá, ela lembra desse momento. Bem. Allora. Adesso ritorno. No, ti parli. Ajoelha e beija a mão dela. Adesso per mettermi in ginocchio e baciare le tue mani. Ma per amor del cielo. No final, mãe, no final eu prometo que eu faço isso. Então foi graças a ela, porque assim, tudo estava, entre aspas, escondido, né? Guardado a 7 chaves. Foi ela que me deu tudo. Se ela não tivesse me dado, tivesse confiado, nada teria chegado ao Brasil. E nada teria acontecido. Ninguém ainda tinha conhecido a Beata até hoje. Io faccio No. portinare telefonista. Per carità. Vengo subito, tu prego. Ela vai atender o telefone e volta. Vamos ver se ela consegue nos ajudar para atualizar. Gente, vamos lá antes da gente terminar. A Beata dizia que ela esperava que daqui saísse a centelha, que se tornaria um incêndio para dar ao mundo o conhecimento através da devoção ao Espírito Santo. Então, o desejo do coração de Jesus, do fogo, se espalhar, e o desejo da Beata de que de Luca saísse a centelha que fosse de novo levando para os 4 cantos do mundo a devoção e esse incêndio de triunfo do Espírito Santo. É como se nós tivéssemos redescoberto de novo essa centelha. Sabe quando a gente faz churrasco e já está tudo lá embaixo, como aquelas cinzas mortas? Parece que estava morto, né? E a gente tem que abanar, avivamento. Como estava tudo guardado aqui, como isso aqui tudo era profético, Deus nos trouxe para cá. Né? E aqui existe algo para mim e para você. É aquela missão que nós começamos a falar no Mar da Galileia. Ninguém pode ter vindo aqui à toa. Existe alguma coisa que você pode e deve fazer pelo Espírito Santo. Aqui, acreditava Helena, havia, e daqui partiria uma centelha que causaria um incêndio para a terra. Depois da morte de Helena, a profecia ainda está viva. Mas por pouco, a centelha não se apagou. Porque é fácil apagar uma centelha. Por pouco, a centelha não se apagou. Por que nós viemos? Por que nós fomos provados para chegar até aqui? Até ontem, à noite, com o último pneu, a última prova. Por que nós continuamos essa missão, Ângela? Por quê? A agência acabou, mas a missão não acabou. Porque nós descobrimos a centelha do incêndio e a profecia. Charles, nós descobrimos a centelha do incêndio e da profecia. Viemos porque queremos fogo. Queremos Pentecostes. Nós queremos avivamento. Nós cremos na profecia. E
cremos que hoje nós podemos carregar essa profecia 100 anos depois. Antes de morrer, a Beata fez uma oração mais ou menos assim: Senhor, eu fiz o que podia pelo Espírito Santo. Eu sei que não foi muito. Eu te peço agora que confie também essa missão a outras pessoas. Nós cremos que hoje podemos carregar essa profecia. Talvez, eu diga, um pouco ambicioso e um pouco audacioso. Hoje nós podemos fazer até um pouco mais do que a Beata. Nós temos internet, nós temos televisão, nós podemos... Ninguém vai colocar a gente dentro de um quarto e vai impedir a gente de comer e de escrever e de falar. Nós estamos em tantos ambientes. Nós podemos fazer algo pelo Espírito Santo. O que você vai fazer agora? O que você vai, a partir de agora, fazer pelo Espírito Santo? Gente, é um deixar-se mover. É o Espírito Santo que programa tudo. É o que o Papa falou para a gente quarta-feira, sem que nós soubéssemos que começaria um novo ciclo de catequese sobre os dons do Espírito Santo. Ele disse: não se improvisa e não se aprende. Não se improvisa e não se aprende. É um abandono à vontade do Espírito Santo, que a gente começa a ver como alguém, não como algo, não como uma força, mas como uma pessoa. Nós começamos a se relacionar com o Espírito Santo de manhã até à noite. A vida da gente muda, porque Ele coloca a gente no trilho da vontade de Deus. A ponto de quando a gente voltou pela primeira vez para o Brasil, depois de ter vindo aqui, com a primeira relíquia que foi para o Brasil, de 1º grau, quem estava no avião? Ronaldo. No aeroporto de Lisboa. E ali nasce o projeto dessa igreja dedicada a Beata Helena Guerra. Nós nem sabíamos praticamente que o Papa também ia abençoar a maquete desse lugar. O Papa Paulo VI disse que depois do Concílio Vaticano II era necessário um novo culto e um novo estudo à pessoa do Espírito Santo. Então, para ter um novo culto, nós temos que ter lugares de culto. Nós temos que ter objetos de culto e um lugar de culto, um espaço para o culto. E para ter um novo estudo, nós precisamos de pessoas que se aprofundem nessa teologia do Espírito Santo. Então, mãos à obra, por favor. Como dobbiamo vivere questa profezia dopo 100 anni? Io chiedo scusa, ma sono tanto commossa. Está emozionata. Emozionata sia perché siete qui. Ormai il Brasile io ce l'ho nel cuore, ecco, perché sono stata e quindi e poi trovarvi qui proprio per approfondire, per capire, ecco, questo messaggio della Beata Helena Guerra. Sim, ela está emocionada porque ela traz o Brasil no coração, ela foi no Brasil, nós fizemos várias missões em vários lugares, várias paróquias, né? E ela está muito feliz por a gente estar aqui, por a gente estar aprofundando, né? Aprofundire. Il culto, ecco, la devozione allo Spirito Santo. A devoção, o culto ao Espírito Santo. Santo. Ecco, che è la conoscenza, o conhecimento, ecco, poi la conoscenza, l'approfondimento. Esse aprofundamento que nós fizemos na Canção Nova em fevereiro. Ecco. Abbiamo fatto a São Paulo. A San Paolo. Sì, con tantissime persone. Il vivere questo culto allo Spirito Santo che poi noi l'abbiamo ricevuto all'inizio della nostra vita nel battesimo. Sim, e viver essa graça do Espírito que a gente recebeu no início da vida cristã pelo batismo. Vivere nella pienezza, ecco, di questo amore
di Dio che ci ha dato poi attraverso Gesù lo Spirito Santo. La pienezza della Chiesa. A plenitude desse amor que nos foi dado por Jesus através do Espírito Santo na igreja. Hai preso così, viva! Eu vou perguntar a ela se a Beata pudesse dizer alguma coisa pra gente, porque ela, se essa chama não se apagou aqui, também foi por causa dela, né? As irmãs todas foram caminhando para hospitais, escolas, e ela praticamente sozinha manteve o culto e manteve esse conhecimento da Beata através daquilo que ela podia fazer. Ela foi superiora geral de Luca por muito tempo, então todos os grupos, nós fizemos esse contato com a renovação carismática aqui, com o Salvatore Martins, que é o coordenador do movimento carismático. Ela chegou em Rimini, que é o Congresso Nacional da Renovação. Houve um congresso mundial sobre o Espírito Santo em Lucca, veio a PET e pessoas do mundo inteiro. Quando isso, padre? 2007, pelo Convênio Mundial. Sim. Depois, enfim, quando houve a exumação do corpo, foi ela que estava à frente, todos os documentos estão com ela, enfim, né? E eu acredito que ela, assim, hoje, sem desmerecer as outras irmãs, apesar do escondimento que ela vive hoje, pensem em manter essa casa inteira, né, da idade delas, com 4 irmãs, ela e mais 3. Né? E ela ainda dirige, ela que faz as compras, ela que faz tudo. Ela que faz tudo. Estou mentindo, amor? Mas é velho. Se la Beata potesse dire oggi proprio qualcosa se a Beata pudesse dizer alguma coisa para nós, por isso que eu di approfondire la conoscenza dello Spirito, di viverlo e di amarlo. Ok. E seguire tutto. Questo mi sembra che sia il suo messaggio. Ela crê que a Beata nos diria hoje, 100 anos depois da sua morte: aprofundem o conhecimento do Espírito, conheçam e o amem. Che ci parla attraverso. Voglio fare la preghiera. Questa adesso poi, vedi, qui c'è il testamento della Madre. Uma coisa maravilhosa, a gente foi fazer as chegas ali e encontramos o testamento da Beata, o que ela escreveu antes de morrer. Olha aqui. Ok. Eu peço às minhas filhas, às irmãs, que quando eu morrer, celebrem uma missa pela minha alma, uma somente, e mandem para a obra da propagação da fé. É o organismo no Vaticano que tem cuidado com a evangelização do mundo, ok? O dinheiro que eu não quero que seja gasto no meu funeral, ok? Lei non ha voluto dei fiori. Niente, semplice, perché proprio voleva che tutto fosse mandato per la... Ela não quis no dia da morte dela flores, nada que se poderia fazer num funeral para que o dinheiro que fosse gasto fosse dado para a evangelização, ok? E quando eu morrer, por favor, coloquem no jornal local uma carta minha para os luqueses, no caso, os habitantes de Lucca, para recomendar o livro. Esse livro é um desejo nosso, traduzia há muito tempo já. O fogo que Jesus trouxe sobre a terra. Do mesmo tradutor. Eu trabalhei pouco. Eu fiz muito pouco durante a minha vida, mas me seja permitida essa palavra depois da minha morte. Trabalhei pouco,
Fiz pouquíssimo durante a minha vida, mas me seja permitido essa palavra depois da minha morte. Volevo dire sì, dopo non so se oggi potremo parlare un po' più a lungo della madre. Allora vuoi che io... Possiamo parlare domani? Domani. Mattina? Bene, allora tu continua la tua, perché allora così hanno veduto, perché oggi anche la madre generale mi ha detto ci sarà tanta gente, quindi non so. Ok. Amanhã pela manhã, a irmã vai nos falar um pouco mais, tá bom? A gente vai fazer a oração agora para que a gente possa fazer o deserto. Ecco, questo poi lo preparo per tutti. Tá, ela vai fazer, mesmo que seja italiana, ela vai fazer uma cópia para todo mundo. Tá bom? Va bene, allora Vamos fazer então essa oração final? devo dare un po' di che belle magliette che avete fatto. No, ho detto che bella maglietta che avete fatto per... Continui. Ó Divino Paráclito, que tanto desejastes os frutos da árvore da cruz, que eles se estendam sobre toda a terra, e que aprisionem o antigo adversário, que sempre suscita novos obstáculos à propagação da fé. E fazei logo, ó Divino Espírito, que chegue a todos a pregação do Senhor, que nos disse, haverá um só rebanho, um só pastor. Um só pastor. Amém. Amém.